E se os negócios mais bem-sucedidos não fossem aqueles que geram mais dinheiro, mas sim os que transformam mais vidas? Hoje a gente vai mergulhar na história de uma artista que prova exatamente isso, virando a lógica do mercado de cabeça para baixo e mostrando um caminho de sucesso com retorno sobre um investimento que, olha, não cabe em nenhuma planilha. Vamos lá, direto ao ponto. Essa é a pergunta que todo empreendedor, uma hora ou outra, precisa se fazer. O padrão, a gente sabe, é focar no lucro, no crescimento, nos números. Mas e se a métrica principal fosse o impacto? E se o objetivo final fosse, de verdade, a transformação de pessoas e de ambientes? É essa provocação que a história de hoje traz para a mesa. E o nosso estudo de caso aqui é a artista internacional Nina Pandolfo. A carreira dela é a prova viva de que um negócio pode sim ser uma plataforma poderosíssima para servir e abençoar, sabe? Gerando um valor que o dinheiro simplesmente não consegue comprar. A ideia central aqui é, olha, é revolucionária, mas ao mesmo tempo é muito simples. E se o negócio de alguém for o seu principal campo de ministério? Não é algo que se faz de segunda a sexta para depois viver a fé no fim de semana, mas o próprio veículo da missão de vida da pessoa. Isso tem um nome, é o que chamamos de negócio do reino. Pensa assim, ó, um negócio comum é tipo um navio de carga, feito para levar mercadoria e gerar lucro. Um negócio do reino também é um navio de carga excelente, mas a missão principal dele é ser um navio de resgate, transformando vidas por onde passa. É exatamente aí que a arte da Nina se encaixa perfeitamente. Tá, mas aí fica a pergunta: de onde uma artista como a Nina, que cria obras com um impacto tão profundo, tira a inspiração dela? A resposta que ela dá muda completamente as regras do jogo, tanto criativo quanto empresarial. Pare e pensa nisso por um segundo. A fonte não é um talento próprio, uma genialidade que nasceu com ela. Não. Ela se enxerga como uma administradora de um dom. Quando a fonte da criatividade é infinita, o potencial do trabalho também se torna infinito. Isso muda tudo. Mas claro, falar é fácil. Vamos ver na prática o impacto real que esse modelo de negócio gera. E adianto, os resultados vão muito, mas muito além de vendas ou de reconhecimento da crítica. Imagina só, uma arte ser tão poderosa que, ao olhar para ela, uma mulher é levada de volta a um trauma de infância e, bem ali, na frente da pintura, ela encontra cura e um fechamento para aquele ciclo de dor. Foi exatamente isso que aconteceu. Que tipo de balanço financeiro consegue medir um negócio desses? E não estamos falando só de cura emocional, não. Em uma outra exposição, uma mulher com fibromialgia, que é uma condição de dor crônica, chegou se arrastando de tanta dor. Conforme ela foi andando pela galeria, ela percebeu uma coisa inacreditável. A dor tinha sumido, desaparecido. Ela não conseguia parar de sorrir. A cura aconteceu só por estar ali, naquela atmosfera. Então, o ponto crucial é este: qual é o valor de uma infância restaurada? Quanto vale o fim de uma dor crônica? Esse é o verdadeiro retorno sobre investimento, um ROI que nenhuma planilha de Excel no mundo vai conseguir capturar. Só que essa jornada não foi uma linha reta, não. A Nina enfrentou uma luta interna muito intensa. Uma luta que, aliás, é bem comum para muitos empreendedores. E isso a forçou a aprender um princípio de negócios que é totalmente contra-intuitivo. Um princípio que a gente pode chamar de a matemática de Deus. Aconteceu o seguinte: quando a arte virou a única fonte de sustento, o medo bateu na porta. E esse medo gerou uma pressão que a jogou num ciclo de trabalho sem fim, 24/7. A vida espiritual foi ficando para trás. E a coisa chegou num ponto tão extremo que ela construiu um quarto dentro do próprio ateliê. O negócio estava literalmente consumindo a vida dela. A lógica do mundo é como tentar encher um balde furado. Quanto mais a gente trabalha, mais energia e vida vazam pelo buraco. Já a matemática de Deus ensina a gente a, primeiro, tampar o furo, sabe? Com fé, com descanso, com as prioridades certas. Só aí o balde pode encher, e muitas vezes com um esforço bem menor. Diante do esgotamento total, ela tomou uma decisão radical. Estabeleceu um horário comercial. Ponto. Dedicou o sábado para a família e o domingo para Deus. Na prática, ela cortou as horas de trabalho dela talvez pela metade. Pela lógica do mercado, isso seria um suicídio empresarial, né? E o que aconteceu em seguida foi, para o mundo dos negócios, um verdadeiro milagre. No final daquele ano, a assessora dela trouxe os números e, pasmem, trabalhando muito menos, a Nina produziu mais obras e o faturamento dela foi maior. É isso. Essa frase resume a lição.
Na matemática de Deus, menos esforço próprio, quando é substituído por mais dependência dele, resulta em mais frutos. Uma lição poderosíssima contra essa cultura da exaustão que domina o nosso meio. Mas a história não para por aí, não. Essa abordagem de negócios, totalmente baseada na fé, abriu portas para um impacto global que ela jamais tinha planejado. Olha só essa trajetória, de um ateliê local aqui no Brasil para galerias no país inteiro. De repente, de uma forma que só dá para descrever como sobrenatural, ela é convidada para uma exposição individual nos Estados Unidos e logo depois, em um país de maioria muçulmana. A arte dela começou a cruzar fronteiras, a cruzar culturas. E foi nesse país que algo muito marcante aconteceu. Todas as obras que ela levou retratavam mulheres. A tradutora local que estava ajudando, ao ver as pinturas, começou a chorar. E aí ela disse para Nina, você não tem a menor noção do que está fazendo aqui. Neste país, as mulheres não têm voz e você só pintou mulheres. Dá para entender o poder disso? Sem planejar, sem nenhuma estratégia, a arte dela se tornou uma voz para quem não tinha voz. Um canal para uma mensagem de valor, de dignidade, que transcendeu completamente a intenção original do artista. Era um propósito muito maior em ação. E tudo isso, claro, nos traz de volta aquela questão inicial, mas agora de uma forma muito mais profunda. Depois de ouvir uma história como essa, fica a reflexão: qual é o verdadeiro potencial de um negócio? O que Deus poderia fazer através de uma empresa se a métrica principal mudasse do lucro para o impacto? Olha, isso aqui foi só um resumo, só os pontos-chave. Eu fiquei genuinamente impactado com a história da Nina e tenho certeza que vai acontecer o mesmo com quem ouviu o papo completo. Então, a recomendação é forte. Escute o episódio completo do podcast Rede Tela. Vale muito a pena.